Aproximando-se do final de mais um ano, é com grande prazer que apresentamos um pequeno fragmento do que foi desenvolvido nos projetos Vida dos 6º anos até a 2ª série do ensino médio em 2016. Caminhamos e subimos mais um degrau na formação integral de nossos alunos, que adquirem cada vez mais uma consciência global, indo além da aquisição dos conhecimentos científicos. Caminhando na formação de indivíduos críticos, que agem individual e coletivamente na proteção do ambiente e no respeito para com as diferenças. Enfim, que agem de forma responsável e sensível, tendo em vista o bem comum e a sustentabilidade do planeta. Nosso primeiro estudo do meio. Fantástico! Chegamos à cidade de Salto e o trabalho começou com o nosso grande personagem, o Tietê. Mergulhamos na sua história, nas suas características, na sua utilização e na sua importância para o Brasil e para o estado de São Paulo. O mais velho e mais nobre dos rios paulistas, o Rio Tietê, inspira as glórias do passado, justifica os desafios do presente e motiva as promessas do futuro. Assim, nossos alunos ficaram muito interessados em aprender tudo o que podiam sobre esse importante protagonista. Passeamos em suas margens, observamos as suas águas e nos emocionamos com a sua grandeza e com a falta de cuidados que ele tanto merece. No museu, conhecemos profundamente sua história e o seu caminho. No Parque das Lavras, nos horrorizamos com a poluição causada pelo homem e marcada em suas águas. Porém, nos encantamos com o trabalho da Mãe Natureza presente na mata ciliar e no afloramento do granito em seu entorno. Simplesmente maravilhoso! Analisamos a qualidade da água, conhecemos a hidrelétrica de Lavras, vimos o quanto o Rio Tietê foi e ainda é o personagem principal para o surgimento e o desenvolvimento da cidade de Salto. No Parque do Varvito, os alunos tiveram a sensação de estar em um lugar que no passado foi um imenso lago glacial. Nesse espaço, estudaram a origem e a formação do Varvito ao longo dos seus milhares de anos, com todos os detalhes presentes nas rochas. Aprenderam sobre a importância da preservação dos parques, em especial do Parque do Varvito, monumento geológico da humanidade. Essa viagem foi marcante, emocionante. Aprendemos muito. A atividade em Brotas envolveu dias de euforia e ansiedade. Afinal, íamos para o coração do estado de São Paulo, numa área preservada com muita cachoeira e um relevo magnífico de cuestas. Na atividade de orientação cartográfica, os alunos se capacitaram com uma aula sobre orientação espacial. Começaram com a literatura mais antiga, os mapas. Passaram por um estudo sobre cartografia, mapas topográficos e funcionamento da bússola. Preparados, partiram para o desafio: encontrar os pontos de controle. Uma atividade que precisou de muito planejamento e estratégia. Na represa de São Sebastião do Patrimônio, foram apresentados ao rio Jacaré-Pepira, o mais limpo do estado de São Paulo. No coração do estado, esse importante rio nasce em São Pedro e deságua no Tietê, no município de Ibitinga. Apesar de pequeno, é um rio importante para o fornecimento de água e para a geração de energia. Muito utilizado também para a prática esportiva na região, os alunos se lançaram em suas águas. Montaram as equipes e suas embarcações. Rumo à navegação, juntos venceram o desafio de navegar. Foi delicioso. Observaram e aprenderam sobre a formação do relevo de cuestas, uma das mais belas paisagens naturais no Brasil. Com licença, senhora natureza, vamos entrar na sua casa. Na trilha Furna do Jacaré, uma das mais esperadas pela galera, conheceram a vegetação do lugar até chegarem à Cachoeira de São Sebastião, onde puderam novamente se deliciar nas limpas águas do rio Jacaré-Pepira. Que sensação maravilhosa estar junto à natureza e desfrutar de tudo o que ela nos oferece. Inesquecível. E para relembrar tudo o que foi aprendido, que tal mais uma brincadeira repleta de desafios? Demais! Obrigado, Mãe Natureza!
visitamos um lugar muito bonito e conhecido por quase todos os alunos de Piracicaba, a antiga Fazenda de Monte Alegre. Assim que chegamos, mergulhamos na história e fomos lá para o século XIX com o Barão de Monte Alegre, seus escravos e a produção de cana-de-açúcar na região. Com o final da escravidão e a morte do barão, essas terras passaram a pertencer ao senhor Pedro Morgante, que iniciou a mecanização da produção de cana-de-açúcar com a utilização de mão de obra imigrante. Para atender os imigrantes católicos da época, foi criada a Capela de São Pedro, uma verdadeira obra de arte que registra as pinturas de Alfredo Volpi. Os alunos se encantaram com o lugar. A Maria Clara até exclamou: "Olha, professora, uma paisagem de filme!" É mesmo, uma construção típica da Itália, de onde vieram os imigrantes que aqui passaram a viver. Já à beira do rio Piracicaba, conhecemos um pouco mais sobre a fundação do Engenho Central, em 1881, pelo Barão de Resende. Uma sensacional viagem pela história econômica da nossa cidade e por um dos mais belos cenários arquitetônicos do estado de São Paulo. Realmente foi de encantar. Voltamos mais um pouco no tempo quando chegamos à Casa do Povoador, século XVIII, fundada pelo capitão Antônio Correia Barbosa em 1777. Exímio construtor de batelões, ficou com a tarefa de povoar a região para ser um ponto de abastecimento das monções. Por isso começa aí a história do surgimento de Piracicaba. Que bacana poder participar da nossa história! Se, no Monte Alegre, os alunos tiveram a sensação de estar num filme, imagine em Santa Olímpia. Parece que entramos no túnel do tempo. O bairro é formado por imigrantes tiroleses, que mantêm as suas tradições desde a saída do Tirol no final do século XIX. Algumas construções, a forma de se vestir, a religião, a dança, o dialeto e a comida. Conheceram o parreiral e o processo utilizado por eles na fabricação do vinho. Ao lado da fonte de água limpa que abastece toda a população da comunidade, os alunos conheceram a história desse povo e aprenderam como eles cuidam da água e dos seus mananciais, preservando e recuperando a vegetação. Assistiram às apresentações de dança e também entraram na dança. Foi muito divertido. Barra Bonita. A viagem começou cheia de animação, porque andar de barco no Tietê era a primeira para muitos alunos. Primeiro, vamos conhecer o ônibus da ONG Mãe Natureza, sobre a educação das águas, que compartilham da ideia de que o conhecimento é o melhor caminho para promover a interação com a natureza e, em consequência, a preservação do meio ambiente. Agora, vamos embarcar! Os alunos estavam agitados e na maior expectativa. Após as orientações de segurança, vamos navegar e fazer a eclusagem. Que emoção entrar na eclusa! Alguns ficaram de boca aberta com tanta novidade. Percorremos a mais importante hidrovia para o transporte de cargas no Brasil. Os alunos fizeram uma viagem de observação. Observaram a mata ciliar, a ocupação da várzea do rio, as atividades econômicas desenvolvidas ao longo de suas margens, a extração de areia, a fauna e flora locais. Depois de um belo almoço, analisaram a qualidade da água e compararam com a coleta que fizemos na primeira viagem a Salto e Itu. Tivemos a oportunidade de cruzar com uma barcaça de areia. Agora, em terra, fomos visitar uma cerâmica artesanal que utiliza a argila extraída do rio para a fabricação de diversos tipos de cerâmicas. Conheceram desde as características da matéria-prima, passando por todo o processo até o produto final. Ficaram encantados. Na verdade, queriam colocar a mão na massa. No Memorial do Rio Tietê, fechamos o nosso ciclo de viagens com a história do rio símbolo de São Paulo e o uso múltiplo de suas águas. Que legal! Com as viagens, os alunos tiveram mais uma referência para o aprendizado. Isso está marcado para sempre em nossas memórias. Chegou o dia! A viagem mais esperada. Os meninos estavam muito ansiosos. Era a primeira viagem com pernoite. Dia claro, céu azul, muita mata e mar tranquilo.
Enfim, chegamos em Ubatuba, nossa primeira parada de estudo. Com direito a pose para fotos, começamos os estudos no projeto Tamar, onde pudemos reconhecer e estudar as 5 espécies de tartarugas existentes no Brasil e tivemos orientações importantes sobre a preservação dessa espécie. Observamos também a fragilidade das tartarugas albinas. No aquário, com muita disposição, estudamos e observamos as anêmonas, as diferentes espécies de peixe, como por exemplo, o elegante cavalo marinho. Observamos também os ouriços, lagostas e águas-vivas em seus delicados movimentos. Os curiosos pinguins e os peixes cartilaginosos, como os tubarões e as arraias, também chamaram a nossa atenção. Já no tanque de manuseio, pudemos interagir com as estrelas do mar, pepinos e ouriços e aprendemos a caracterizá-los. No dia seguinte, já em Paraty, depois das orientações necessárias, iniciamos uma viagem pela história nas ruas da cidade. Viagem entre os belíssimos casarios centenários, pelas ruas com calçamento pé de moleque, pelas igrejas do centro histórico. Enfim, uma volta ao passado, quando a cidade foi fundada numa região de manguezal entre 2 rios. No interior da igreja matriz, aprendemos sobre as irmandades e a população que frequentava as diversas igrejas da cidade e pudemos comparar os altares das diferentes igrejas. Após o almoço, um novo local de estudos, a Restinga de Paraty-Mirim. A travessia para a Restinga já foi uma aventura inesquecível e o contato e interação com esse ecossistema muito produtivo. Através de um trabalho de campo, de observação, análise e estudo, percebemos o gradiente de biodiversidade desde a linha da maré alta até a mata de encosta. Na volta, o dia quente e a água límpida foram um convite para um banho de mar. Próximo ponto de estudo, dentro da escuna, o estudo de mais um ecossistema, o Costão Rochoso, com sua zonação característica e sua rica biodiversidade. Rodeado de muita mata, entramos no Saco do Mamanguá, onde aprendemos sobre a cultura caiçara e como essa população interage com esse verdadeiro paraíso. Uma caminhada nos levou ao estudo de mais um ecossistema, a Mata Atlântica, sua rica biodiversidade, as características físicas, as epífitas, com a presença das espécies pioneiras e as adaptações necessárias. Antes do almoço, nada mais refrescante que um banho de ducha. Práticas com um salinômetro nos permitiram comparar o nível de salinidade da água coletada em vários pontos, no manguezal, na barra, no mar e no rio. E, no meio desse paraíso, um local para uma oficina antes de iniciarmos nossa trilha pelo manguezal. Nessa trilha, aprendemos a diferenciar os diversos tipos de mangue. E, na caminhada pelo rio, avistamos as tocas dos caranguejos, o sururu e as galerias cavadas pelo terreno. Para finalizar, fizemos uma travessia em botes, onde o trabalho em equipe era necessário. À noite, um quiz permitiu a retomada dos conceitos e uma interação e integração com todo o grupo, permitindo que as velhas amizades se fortalecessem e que novas amizades fossem construídas. No final, nossas despedidas a esse imenso paraíso, o Saco do Mamanguá, que nos permitiu uma vivência que ficará guardada para sempre em nossos corações. E, quando mais tarde, daqui a alguns anos, pudermos rever essas imagens, nos lembraremos desses momentos inesquecíveis que nos marcaram para sempre e nunca nos esqueceremos que estivemos nesse paraíso e que somos responsáveis pela preservação desse lindo planeta Terra. A viagem do 8º ano do ensino fundamental ocorreu entre os dias 12 e 15 de maio, e a área visitada foi o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, localizado no Vale do Ribeira, porção sul do estado de São Paulo. Nossa primeira parada foi na Caverna do Diabo. Nossa equipe se dirigiu para conhecer essa que é uma das mais belas cavernas do país, com sua imensa diversidade de espelhotemas.
por ser uma caverna adaptada para o turismo, contando com iluminação artificial e escadas. A observação de espelhotemas como estalactites, estalagmites e cortinas foi bem fácil e permitiu aos nossos alunos contemplarem toda a beleza desta imensa caverna. Após a visita, seguimos viagem para a pousada da Diva, no município de Iporanga. Chegamos, já estava começando a anoitecer. Após acomodação, banho e janta, os alunos foram reunidos no refeitório para uma explicação sobre o Petar e o Vale do Ribeira. O segundo dia de nossa viagem começou bem cedo. Após o café da manhã, nossos alunos receberam os equipamentos necessários para entrarem nas cavernas do Petar. E, em seguida, nos dirigimos para a caverna de Santana e a do Couto. No caminho, fizemos uma parada no mirante para uma breve explicação sobre a geografia física da área, abordando temas como o relevo e o clima, e também o bioma da Mata Atlântica e sua importância no contexto nacional. Na caverna de Santana, os alunos se depararam com algo mais aventureiro, tendo que subir escadas, passar por locais apertados e até se rastejar. Mas tudo valeu a pena. Afinal, esta é considerada a mais bela caverna do Petar, com seus quase 13 quilômetros de comprimento e uma grande riqueza de espelhotemas. Dentre eles, os alunos puderam observar as estalactites, as estalagmites, as cortinas, os travertinos e as colunas, além de formas bastante variadas que a imaginação dos visitantes dão nomes a diversos. E ainda realizamos um apagão para vivenciar como é estar em um ambiente com ausência completa de luz. Entre uma caverna e outra, sobrou tempo para quem se aventurasse em um banho de rio e na Cachoeira do Couto. Após o jantar, visitamos a Reserva Betari, onde são realizados estudos com répteis e anfíbios e os cogumelos bioluminescentes. No local, os alunos assistiram a uma palestra sobre os estudos desenvolvidos no local e espécies ali encontradas. E, em seguida, puderam observar exemplares de répteis, aracnídeos, além de realizarem uma trilha noturna pelo local, visitando a estrutura do local e um trecho de mata. Nosso terceiro dia foi marcado pela visita às cavernas do Alambari de Baixo e do Ouro Grosso. Na caverna do Alambari de Baixo, os alunos enfrentaram bastante água para percorrer aproximadamente 300 metros de caverna. Após novamente lancharmos na mata, foi a vez de visitar a caverna do Ouro Grosso, que recebe esse nome devido a um fungo existente nas paredes das cavernas, que reflete a luz e tem cor parecida com a do ouro. No caminho, percorremos uma trilha pela Mata Atlântica, onde foi possível observar diversas espécies, como o pau-d'alho e também a Casa da Farinha, onde foi dada explicações de como era realizada a sua produção. Ao chegarmos na caverna do Ouro Grosso, foi percorrido uma curta distância pelo rio que passa em seu interior, até chegarmos a uma pequena cachoeira, onde os mais corajosos se aventuraram a entrar na água fria. Ao anoitecer, novamente tivemos uma atividade de fechamento dos estudos do dia, realizada no refeitório da pousada, e, em seguida, um momento de descanso em volta de uma fogueira. Por fim, nosso quarto e último dia da viagem foi marcado por uma atividade de lazer no Rio Betari, onde os alunos desceram de boia cross um percurso que teve duração de aproximadamente 2 horas. Entre corredeiras, águas calmas e muitas viradas de boia, esta atividade fechou o nosso estudo do meio, marcada por muita diversão e descontração. Esperamos que esta viagem tenha propiciado não apenas muito aprendizado em relação ao meio ambiente, ao ecossistema de cavernas e ao desenvolvimento sustentável, como também tenha contribuído para que nossos alunos conhecessem um pouco mais do Vale do Ribeira e de seu povo e sua cultura, e, claro, que tenha sido marcada por muita descontração, alegria e contribuído para fortalecer laços de amizade e companheirismo entre os integrantes do grupo. O projeto do 9º ano do Ensino Fundamental objetiva proporcionar aos alunos uma verdadeira viagem pela história.
Para tanto, a viagem de estudo do meio ocorreu nas cidades históricas de Minas Gerais, local mais que perfeito para realizarmos um tour inesquecível pela história do Brasil Colônia. Nossa viagem pela história teve início na sempre charmosa Tiradentes. Caminhamos por um local que conserva fielmente as características do período colonial. Após o café da manhã, respiramos os ares iniciais da Inconfidência Mineira, observando a estátua de Tiradentes e a casa do Padre Toledo, local que possivelmente abrigou a primeira reunião dos Inconfidentes. Dividimos espaço durante nossa caminhada com as famosas charretes da cidade, que dão um toque todo especial ao local. Posteriormente, visitamos a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, obtendo autorização para captar imagens raríssimas do seu interior, discutindo aspectos da arte e a desigualdade social característica da época colonial, refletida inclusive nas práticas religiosas. Logo em seguida, visitamos a Igreja Matriz de Santo Antônio, recebendo informações preciosas sobre as principais características do Barroco mineiro e estabelecendo as devidas comparações com a igreja visitada anteriormente. Ainda em Tiradentes, visitamos a Casa de Câmara e o Chafariz de São José, chafariz que ofertava água potável aos habitantes e tropeiros que marchavam pela estrada real rumo ao litoral do Rio de Janeiro. Partindo posteriormente para a cidade de Congonhas do Campo, nesse local os alunos puderam observar de muito perto os famosos profetas de Aleijadinho, expostos em frente à Igreja Bom Jesus de Matozinho, além das estações que compõem os Passos da Paixão. Nossa visita a Congonhas terminou com os alunos desenvolvendo uma atividade em grupo que consistia na observação e consequente apresentação para os colegas de detalhes das obras de Aleijadinho que compõem os Passos da Paixão. No final da tarde, partimos rumo ao hotel, localizado nos arredores de Ouro Preto, sendo que, após o jantar, os alunos encerraram o nosso primeiro dia participando de uma animada e merecedora balada. Afinal de contas, era também uma viagem de formatura. O segundo dia da nossa viagem pelo passado começou bem cedo. Nossa missão era explorar Ouro Preto. Ouro Preto incrustada nas montanhas, de ocupação desordenada. Ouro Preto de igrejas maravilhosas, porém que também não escapa da ação de indivíduos que não reconhecem a importância da preservação do patrimônio histórico e cultural, como pudemos constatar observando o estado de conservação da Igreja Nossa Senhora do Carmo. E uma visita monitorada à Igreja do Matriz Pilar. Posteriormente, enfrentamos as temidas subidas da cidade, até chegarmos à Casa dos Contos, local em que obtivemos informações de grande valia sobre a Inconfidência e o cotidiano da exploração aurífera. Posteriormente, nos dirigimos à Praça da Inconfidência, que abriga de um lado o imponente Museu da Inconfidência e, do outro, o Museu de Mineralogia. Logo após o almoço, visitamos a belíssima e imponente Igreja de São Francisco de Assis, destaque para a pintura da nave central de autoria de Mestre Ataíde, onde os alunos, auxiliados pelos educadores, tiveram a oportunidade de refletir sobre as diferenças entre o Barroco e o Rococó. Em seguida, os alunos passearam pela famosa Feira de Artesanato em Pedra Sabão, que se localiza em frente à Igreja de São Francisco de Assis. Em seguida, em vans, nos deslocamos pelas estreitas ruas da cidade rumo à Mina de Ouro de Santa Rita, fechando de maneira espetacular nosso tour pela antiga Vila Rica. Nessa visita, com o auxílio do contador de histórias Jefferson, pudemos vivenciar de forma bem-humorada e ao mesmo tempo realística, eu que o diga, o cotidiano da exploração aurífera, imaginando o trabalho árduo realizado pelos escravos dentro de uma mina de ouro durante o século XVIII. À noite, mesmo com o cansaço em virtude das atividades realizadas durante o dia, os alunos esbanjaram vitalidade, participando do Jantar do Trocado, com direito a bolo para os meninos que comemoraram o aniversário durante a viagem, além de assistirem à exibição de um vídeo preparado pelo colégio, que, por sinal, emocionou a todos. Terminamos a noite observando a apresentação de um artista local, que, além de produzir pinturas maravilhosas em azulejo, nos possibilitou uma reflexão maravilhosa, dividindo com a nossa turma a sua história de vida. No dia seguinte, logo cedo, partimos para Mariana. Inicialmente, visitamos a Mina da Passagem,
Utilizando carrinhos, tivemos acesso à mina. Parecíamos até mineradores de verdade. Com o auxílio dos educadores, exploramos a referida mina, recebendo informações de grande valia, sobretudo sobre questões históricas e geológicas. Retornar nos carrinhos significou que nossa viagem pelo passado estava quase no fim. Encerrando com chave de ouro nossa viagem pelo passado, os alunos puderam constatar a genialidade de Aleijadinho, participando com muito empenho de uma oficina, onde produziram obras, ou pelo menos tentaram, em pedra-sabão. Caminhando em direção ao restaurante para a nossa última refeição nas cidades históricas, realizamos uma breve parada no centro histórico de Mariana. Acomodados na escadaria da Igreja São Francisco de Assis, realizamos nossas últimas observações e retomamos as questões discutidas durante nosso estudo do meio. Após o almoço, por sinal ótimo como todos os outros, retornamos para casa encerrando a viagem pelo passado, ainda mais convictos da importância da preservação do nosso patrimônio histórico e com a esperança de que ações, mesmo que pontuais, estão sendo realizadas para atingir tal objetivo. Parabenizamos nossos alunos pelo empenho, respeito, companheirismo e participação durante as atividades desenvolvidas, enfatizando ainda que o sentimento mais marcante dos professores envolvidos com a viagem foi o de um imenso orgulho de vocês. Na primeira série do ensino médio, o objetivo de estudo é a biologia marinha, os ecossistemas costeiros e a geomorfologia litorânea. Pensando em dar sequência em nossas atividades de anos anteriores, com o intuito de buscar no estudo do meio ambiente o despertar para as práticas do desenvolvimento sustentável, visitamos o Complexo Estuarino Lagunar de Cananéia e Iguape, localizado no litoral sul do estado de São Paulo. Cananéia é um município fundado em 1531 e conta atualmente com pouco mais de 12 mil habitantes. A cidade é considerada por alguns como a mais antiga do Brasil, tendo sido fundada 5 meses antes da fundação de São Vicente. Mas, por falta de documentação oficial que comprove tal fato, São Vicente é oficialmente a cidade mais antiga do Brasil. Em seu centro histórico, ainda se observa os estilos arquitetônicos adotados pelas primeiras casas, desde o período colonial até o final do século XIX, o qual evidencia uma rica cultura e cuidados com a preservação de seu passado. Depois de viajarmos uma noite toda, chegamos ao litoral sul para a realização de nosso estudo do meio. E, em nosso primeiro dia de atividade, o palco de estudos foi a Ilha Comprida, uma ilha barreira com seus 72 quilômetros de comprimento, formada por planícies e dunas, restingas e manguezais. Em uma manhã fria, realizamos a visita à Floresta Alta de Restinga, onde, entre explicações e reconhecimento de espécies desse bioma, também realizamos uma atividade prática para o levantamento de sua riqueza biológica e a descrição de espécies. Ainda no meio da Ilha Comprida, visitamos um imenso sítio arqueológico formado pelos depósitos de sambaquis, os depósitos de conchas que evidenciam a ocupação da região pelo homem em ambientes litorâneos do Brasil há mais de 4 mil anos. Nesse primeiro dia, tivemos almoço na praia, futebol na areia e, para os mais corajosos, banho de mar. Após o almoço, iniciamos os estudos na areia da praia, em um ambiente de costa baixa, com poucas dunas e muita restinga baixa. A exemplo do que já havíamos feito na Floresta Alta de Restinga, nesta parte da ilha foi a vez de identificar e descrever espécies de ambientes interiores da planície costeira. Nossa última atividade neste primeiro dia de viagem foi a visita à Cooperostra, uma cooperativa local que reúne pescadores e criadores de ostras, com o objetivo de garantir uma melhor profissionalização e a preservação do meio ambiente em épocas de reprodução. E, enfim, o nosso primeiro dia de atividade se encerrou com esse presente da Mãe Natureza. Um lindo pôr do sol refletido nas águas do Mar de Cananéia. Nosso segundo dia começou ainda mais frio que o anterior. Nossa atividade na Ilha do Cardoso começou com a visita às instalações do parque e explicações sobre espécies da vida marinha encontradas na região. Após as explicações, seguimos por uma trilha em meio à mata de encosta para a observação e reconhecimento de espécies
e aproveitando para recordar alguns conceitos já trabalhados em anos anteriores sobre esse bioma. A Ilha do Cardoso é um ambiente muito rico para estudos de espécies e ecossistemas. Nossa trilha pela mata de encosta terminou em um costão rochoso, onde, apesar de não termos conseguido observar muitas espécies, foi importante para reportarmos a mais um ecossistema da ilha. E, para se ter ideia da diversidade ambiental desta ilha, ainda visitamos o ecossistema de Manguezal. Neste ambiente, tivemos a retomada de conceitos como diferenciação dos tipos de mangues, características físicas do ecossistema com o solo lodoso e muito mais. E, claro, a visita ao mangue terminou como tinha que ser, com o pé na lama e muita diversão. Já de volta à cidade de Cananéia, nosso segundo dia de atividade terminou com uma apresentação de um grupo local de fandango, que animou o grupo e colocou todos para dançar. Por fim, nosso último dia de viagem foi marcado por atividades desenvolvidas na área urbana de Cananéia. Começamos com a visita e o estudo do centro da cidade e a observação dos detalhes de suas construções coloniais bem preservadas. Na praça ao lado da igreja, uma explicação sobre a história de ocupação da região e fundação da cidade foi contada aos alunos. E nossas atividades de estudo terminaram no Museu da Cidade, com a observação de réplicas de armas utilizadas pelos colonizadores, artefatos indígenas e um exemplar embalsamado de tubarão branco pescado em águas de Cananéia. Esperamos que esta viagem tenha auxiliado no processo de aprendizagem, contribuído para que aqueles que dela participaram possam ter realizado novas amizades e reforçado as já existentes. E, principalmente, que tenhamos conseguido despertar em nossos alunos a necessidade de preservar nossas riquezas naturais, culturais e arquitetônicas, não apenas no âmbito da busca por um desenvolvimento mais sustentável, mas também como uma forma de preservar nossas raízes e reafirmar nossa identidade cultural. No final de abril, após palestras e estudos sobre o Cerrado, 59 alunos das segundas séries do ensino médio puderam realizar a atividade de campo visitando a região de Cerrado, existente nas proximidades da cidade de Capitólio, no estado de Minas Gerais. Primeiramente, através de um passeio de chalana, espécie de balsa modificada, puderam percorrer a represa de Furnas e conhecer os diversos cânions da região, bem como os inúmeros córregos e cachoeiras que alimentam a represa, além de ter uma visão geral do ecossistema do Cerrado ali presente. Durante as 3 horas de passeio pelas águas geladas da represa, puderam vivenciar a realidade local, comparando as diversas formas de relevo que a circundam. Entre uma parada e outra, os alunos nadaram nas águas cristalinas das pequenas piscinas naturais formadas pelos córregos da região, como na Lagoa Azul, ou então nas águas geladas da própria represa. Entre uma explicação e outra sobre o relevo e a importância da represa para o local, os alunos iam mergulhando na flora local, uma vez que ela é circundada pela vegetação típica do Cerrado. À noite, no hotel, depois do jantar, tiveram todas as explicações sobre a região e as características do meio biótico e abiótico, bem como sobre o que deveriam observar no passeio do dia seguinte. Em nosso segundo dia de viagem, puderam constatar a biodiversidade da flora do Cerrado e as suas adaptações ao meio em que se insere, bem como o seu colorido peculiar e seus mais diferentes aspectos. Através de trilhas, caminharam pelo meio da vegetação, colhendo informações e ouvindo explicações dos monitores, tirando fotos e fazendo análises para a realização de seus futuros trabalhos. A cada passo que davam, era como se descobrissem uma nova característica do local com o seu solo e sua vegetação. Ao final de cada trilha era hora de uma recompensa: um banho nas águas geladas das piscinas naturais da região. Piscinas de águas cristalinas, rodeadas por imensos paredões de quartzitos, que sustentam o relevo local e por onde os rios encontram uma fraqueza para, aos poucos, irem esculpindo seus vales e entalhando o seu leito. E era sempre assim. Entre uma trilha e outra, um banho de piscina natural e outro, os estudos sobre o Cerrado seguiam. Nem mesmo um chuvisqueiro que caiu atrapalhou a animação do grupo.
Após um dia repleto de informações e vivências, durante a noite, após o jantar, mais uma vez foi o momento de trocar e compartilhar as observações realizadas durante as trilhas. Orientados pelos monitores, nossos alunos, articulando e refletindo sobre cada aspecto colocado, aos poucos iam percebendo que não há nada melhor do que estudar o cerrado no cerrado. Aprender sobre o cerrado no cerrado, poder tocá-lo, senti-lo e interagir com esse bioma foi fantástico. E é assim que deve ser o aprendizado, prazeroso, para que todo o conhecimento absorvido se transforme em uma base sólida e verdadeira. Que a emoção gerada se perpetue para poder gerar em nossos alunos o desejo consciente da preservação. É importante preservar para termos o amanhã. É somente dessa forma que teremos pessoas conscientes e comprometidas com o desenvolvimento sustentável, que pensem em preservar para que as futuras gerações também possam usufruir de nossas riquezas. Ao longo de nossa trajetória de vivências e aprendizagens, registramos alguns poucos momentos que acabamos de exibir. Temos a certeza que o maior registro está no coração e na alma daqueles que participaram dessa construção. Dessa forma, agradecemos a todos que contribuíram para que tudo isso fosse possível. À comunidade CLQ, aos pais, aos monitores e educadores ambientais, às comunidades visitadas e a vocês, alunos, que com força, energia e colaboratividade fizeram desse sonho uma realidade. Drink from me when I was so
chorar.